Hoje nós vamos falar sobre as teorias evolucionistas. O que são teorias evolucionistas? São as teorias que tentam provar a evolução da espécie ao longo do tempo. A primeira teoria era conhecida como criacionismo, ou seja, a vida, a humanidade, a Terra e o universo foram criados por uma força sobrenatural, ou seja, o Criador. O fixismo acreditava que todas as espécies foram criadas tal como são, por um poder divino, e tudo permaneceria assim, sem que ocorressem mudanças. Desta forma, o criacionismo e o fixismo tratam que uma força sobrenatural criou todas as espécies e todas elas permanecem como tal. O primeiro cientista a questionar o criacionismo foi Lamarck. Lamarck acreditava que as espécies sofriam mudanças e criou a teoria do lamarckismo, que foi uma proposta criada por ele mesmo, Jean-Baptiste Lamarck, criada para explicar a evolução das espécies. Lamarck acreditava que mudanças no ambiente causavam mudanças nas necessidades dos organismos que ali viviam, ocasionando mudanças. O lamarckismo se baseia em duas leis. A primeira lei, o uso e desuso. Órgãos utilizados constantemente tendem a se desenvolver, enquanto os órgãos inutilizados podem sofrer atrofia. E a segunda lei de Lamarck, a transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, essas características adquiridas pelo uso e desuso seriam herdadas por gerações seguintes. Exemplo que nós temos na teoria de Lamarck são as girafas. As girafas precisaram esticar seu pescoço para comer o alimento da copa das árvores, e seus descendentes nasceram de pescoço comprido, ou seja, o pescoço foi esticando, e seus filhotes nasceram de pescoço comprido. Outro exemplo dos flamingos, que esticaram suas pernas para não molhar o seu corpo, e seus filhos nasceram de pernas compridas. Então, Lamarck acreditava que todas as características que surgiam e facilitavam, eram úteis para aquela geração, eram passadas para as futuras gerações, que seria a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Porém, Darwin diz o seguinte: Lamarck, realmente, as espécies estão sofrendo um processo de evolução. Porém, Darwin acreditava que o ambiente influenciava diretamente sobre as espécies, onde apenas as mais adaptadas sobreviviam e as outras eram extintas, sendo chamado este processo de seleção natural. Para Darwin, existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. Como o alimento de partes baixas ficou escasso, apenas as girafas de pescoço comprido conseguiram comer e as outras morreram, existindo assim apenas as girafas de pescoço comprido. O outro exemplo eram dos flamingos. Como o ambiente foi inundado, apenas as aves de pernas compridas sobreviveram, enquanto as de pernas curtas morreram, sendo extintas. Existem alguns mecanismos que favorecem o processo de seleção natural. Dentre eles, podemos citar o mimetismo, onde uma espécie imita a outra, mais venenosa ou maior. Exemplo, a coral falsa,
que imita a coral verdadeira. A mariposa, que imita uma coruja. E a camuflagem, o que é a camuflagem? É quando uma espécie imita o ambiente para fugir assim dos seus predadores. Exemplo, o bicho-pau, camaleão, urso polar, esperança, são todos exemplos de camuflagem. Resumindo as teorias evolucionistas que nós estudamos hoje, o criacionismo, uma força superior criou tudo. O fixismo acredita que todas as espécies continuam como essa força criou. Lamarck acreditava na teoria do uso e desuso. Um membro, quando é utilizado, ele é melhorado. O que não é utilizado atrofia. E Darwin acreditava no processo de seleção natural. Beijinho, meus amores, até a próxima aula e façam as atividades.